Meu querido e minha querida, você que ligou esse vídeo agora nesse exato momento, essa mensagem que eu vou gravar nesse exato momento é para incentivar a você a buscar a Deus. A palavra de Deus diz que ninguém busca a Deus. Tem uma passagem na Bíblia que fala: ninguém busca a Deus. Então por que ninguém busca a Deus? Porque a nossa natureza da carne, ela não permite que nós venhamos a buscar o invisível, a um ser sobrenatural, o qual nós não podemos ver. Então, as pessoas buscam religiões, as pessoas buscam igrejas, denominações criadas por homens, as pessoas buscam grupos, mas buscar a Deus realmente, buscar a Deus, as pessoas não buscam. As pessoas se tornam religiosas, mas buscar a Deus é a grande minoria da população humana na Terra. E a palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Aí o que o apóstolo Paulo diz? Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Mas como a pessoa vai invocar se não houver quem pregue? É por isso que eu estou aqui. Aí alguém pode falar: pô, por que ficar pregando, falando de Deus, usando a internet para falar de Deus, usando a internet para ficar pregando essa palavra, pregando o evangelho? É por isso. Como invocarão o nome do Pai Eterno, do Filho dele, aliás, do Filho, né? Porque pelo Filho você tem o Pai. Como invocarão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Enviados por quem? Pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz essa obra aqui na Terra. Eu não teria, meu querido e minha querida, condições nenhuma de falar do jeito que eu estou falando aqui, com esse tipo de pensamento, com essa ideologia, se não fosse por meio e por intermédio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que nos motiva a pregar o Evangelho. É o Espírito Santo que ainda está nesse mundo, né, que atua em cada cristão, em cada crente de verdade, aqueles que creem, que habita individualmente em cada corpo e coletivamente quando estão reunidos no nome do amado Salvador, no nome de Jesus, estamos reunidos, o Yahushua, ou Yeshua, no nome do Messias, do ungido do Pai, do Filho ungido do Pai. Quando nós estamos reunidos no nome dele, o Espírito Santo ele se manifesta no meio de nós, no meio da igreja. E quando isso não ocorre, meu querido e minha querida, é porque tem algo errado. Porque o Espírito Santo ele conhece o coração de cada um de nós. O Pai Celestial, ele sabe aqueles que são os verdadeiros adoradores e os que não são. Aqueles que querem realmente buscar a Ele e aqueles que estão apenas buscando uma solução para um problema material. Problema físico, problema de saúde, né? Um problema sentimental, um problema financeiro. Então o Pai Celestial ele sabe, ele conhece o coração de cada um de nós aqui na Terra. Então não adianta, o homem pode tentar, o homem pode até enganar o outro homem. O ser humano pode enganar o outro. É fácil você enganar um ser humano, enganar uma pessoa é a coisa mais fácil. Né? A gente vê no mundo isso direto. As pessoas enganam as outras pessoas. Agora, quem pode enganar aquele que conhece os corações? Quem pode enganar aquele que tem todo o poder no céu e na terra? Quem é que pode enganar esse? A esse ninguém engana. É por isso que quando nós confessamos os nossos pecados, não é confessar o pecado para homem pecador, não. Nós devemos confessar os nossos pecados para Ele, porque Ele sabe tudo. E não tem como nós ocultarmos dele os nossos pecados, ou as nossas falhas, porque Ele conhece tudo. E aquele que é sincero diante dele, aquele que realmente busca o Senhor, ele não busca dentro de uma religião. Porque um verdadeiro crente, um verdadeiro convertido, ele não fica indo para templos feitos por mãos humanas, mas ele busca o Senhor em qualquer lugar. Ele busca o Senhor na sua própria casa, no seu quarto, ou onde tem 2 ou 3 reunidos no nome do amado. Isso aí não precisa ser num espaço determinado. Ah, é ali o ritual do templo. Então, tantas coisas que eu tenho ouvido falar. Um dia eu estou ouvindo falar sobre a pedra angular, tem que ter a pedra fundamental dentro de um templo. Isso é idolatria! Isso é idolatria! Dentro de igrejas evangélicas acontece isso, porque na verdade não são igrejas evangélicas. Na verdade a igreja não é o espaço físico. A igreja não é
obras feitas por mãos humanas, templos feitos por mãos humanas. Isso não é igreja. E nós somos doutrinados a isso. Nós, seres humanos, aqui, principalmente no nosso Brasil, nós somos doutrinados, nós fomos instruídos desde criança a acreditar que uma construção feita por mãos humanas, com uma placa chamada igreja, que ali é igreja. E quando nós nos voltamos para o Evangelho, nós descobrimos que nenhuma construção humana que tenha nome de igreja é igreja, não é. Ali é um espaço físico, onde existem pessoas reunidas para adorar, para ter conhecimento, para compartilhar a palavra do Altíssimo, do Pai Eterno. Aí sim. Mas só que na prática isso não é ensinado. As pessoas são levadas à idolatria, de qualquer forma, à idolatria. Então, quando você idolatra um templo, ali é uma igreja, eu vou entrar ali, que ali é uma igreja, você está idolatrando um espaço físico. Está idolatrando, pode ser igreja evangélica, pode ser igreja, o nome que a igreja tiver, católica, seja lá o nome que tiver. Você está idolatrando um espaço físico. E quando na verdade a igreja somos nós, segundo o Evangelho, segundo a palavra de Deus diz, até o apóstolo Paulo diz, não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita? Então se o Espírito Santo não habitar no nosso corpo, se nós não dermos lugar ao Espírito Santo, se nós não buscarmos ao Espírito Santo para que ele venha habitar, ele não vai habitar nesse corpo. E se ele não habitar nesse corpo, nós estamos sujeitos a ser habitado por outros espíritos invasores. Espíritos contrários à vontade de Deus. Aí você vê os procedimentos das pessoas que não têm Deus. Aí você vê a pessoa praticando coisas terríveis. Por quê? Porque entrou dentro dela uma força que não é a força divina, uma força maligna, que leva aquelas pessoas a praticarem o mal. Levam as pessoas a praticarem a maldade, e o diabo, os espíritos malignos, ainda que muitos não acreditem, eles levam as pessoas para a destruição. Porque o pecado, ele vai gerando pecado. Agora, quando você tem o Espírito Santo, que o apóstolo João falou, que é a semente divina, quando habita dentro de nós essa semente divina, logo você já não quer mais, você não quer continuar na prática do pecado. Por quê? Porque dentro de você tem uma semente divina. Então você quer andar certo, você quer procurar fazer as coisas certas o melhor possível. Por quê? Porque você tem uma semente divina habitando dentro de você. Ainda que sejamos pecadores, ainda que estejamos ainda num corpo arruinado pelo pecado. Porque esse corpo, ele envelhece. Esse corpo, a cada dia que passa, ele vai caminhando para uma morte física. E não tem como ninguém evitar isso. Porque esse corpo foi contaminado pelo pecado. Então, ainda que você receba Jesus, ainda que você creia no amado, você receba o Espírito Santo, o teu corpo continua a cada dia caminhando para uma morte física. Isso não tem jeito. E é importante que a pessoa parta desse mundo para se encontrar com o amado. Porque enquanto estivermos nesse corpo físico, não tem como você ter uma libertação plena. Porque nós estamos presos ainda no corpo de carne. E tudo isso que eu estou lhe falando aqui está escrito nas Escrituras, na Nova Aliança. Tudo isso que eu estou te falando. Porque o apóstolo Paulo mesmo descobriu dentro dele uma luta tremenda. A luta da carne contra o espírito. Quer dizer, ele queria fazer uma coisa e a carne queria fazer outra. Quer dizer, ele queria fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, e a carne impulsionando ele para fazer outras coisas. Então é uma luta que o ser humano descobre depois que ele se converte ao Evangelho. Depois que ele se converte de verdade a Cristo, ele passa a ser a igreja, ele passa a andar como igreja, ele passa a professar o nome de Jesus, ele passa a pregar o Evangelho em qualquer lugar, seja para uma pessoa, conforme Filipe pregou. Quer dizer, o Espírito Santo foi levado, o Espírito Santo levou Filipe até uma pessoa, um eunuco, para pregar o Evangelho para aquela pessoa que estava precisando ouvir a palavra de Deus. Então olha a bondade, a misericórdia do Pai Eterno. Ele se preocupa com uma alma, ele se preocupa com uma pessoa que quer conhecer a palavra. E não que a religião mostra por aí, não que o mundo mostra. A grandiosidade, as coisas grandes do mundo. E Jesus falou, de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? De que adianta? O homem pode ficar milionário, pode ficar rico, pode ter tudo desse mundo. Mas se ele não tiver a sua salvação, não adianta nada, porque ele está envelhecendo.
Ele pode ser o homem mais rico do mundo, mas ele está envelhecendo a cada dia. E vai chegar uma hora que ele vai se encontrar com a morte física. E se essa pessoa não tiver um encontro real com o Senhor, se ela realmente não recebeu a fé, para onde vai? A palavra de Deus diz que todos irão ressuscitar. Que o Messias há de ressuscitar todos. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então isso quer dizer que eu e você, ao morrermos, iremos um dia ressuscitar. Sendo que uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Então é necessário que nós venhamos a buscar a Deus enquanto em vida nesse mundo. Mas a nossa natureza humana, nossa natureza de homem, nossa natureza do pecado, ela não tem desejo nenhum de buscar a Deus. As pessoas podem ser até religiosas, mas buscar a Deus, o ser humano não tem esse desejo. Porque a nossa natureza humana da carne, ela não permite isso. Para que isso aconteça, tem que haver uma força sobrenatural, um querer. Nós devemos querer. Falar, Pai, eu quero. Pai, eu quero, eu preciso. Eu conheci a tua palavra, eu conheci o teu evangelho e tenho que romper essa barreira. E eu preciso ter a tua presença, o teu Espírito Santo, como diz tua palavra. E se diz é porque é real. E aí nós vamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Conforme diz lá a palavra, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o, invoca o nome do Senhor enquanto ele está perto. E veja que o apóstolo Paulo falou, aquele que invoca o nome do Senhor, aquele que chama por ele. Invocar é você chamar por ele, a você, chamar ele, o Espírito Santo, será salvo. Então a palavra de Deus é muito clara. Né? Então, meu querido e minha querida, esse vídeo que eu estou gravando agora nesse exato momento é para te despertar, meu querido. Que você possa ouvir essas palavras com calma, com tranquilidade, para que você venha entender a mensagem do Evangelho. O que é ser igreja? O que é a igreja? Às vezes a pessoa pergunta, mas o que é a igreja? Qual é a igreja certa? Qual é a igreja verdadeira? São milhares de igrejas criadas, todas elas foram criadas por homens, né? Então, qual é a igreja certa? A igreja certa é aquela que o Messias chamou, é aquela que ele chama. Porque a igreja não é de homens, a igreja é do Senhor, é do amado, é do Salvador. A igreja é dele. Ele falou, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ó, a minha igreja. E ele falou, a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Seja igreja do amado, seja igreja de Cristo. Seja igreja de Cristo, meu querido. Seja igreja do ungido do Pai. Para que você possa verdadeiramente ter Ele, o Espírito Santo habitando em você, no teu corpo. E aí, meu querido, você vai pregar o evangelho em todo lugar. Você não vai defender placa de igreja nem rótulo de igreja.